Fala, fiel. Mais uma rodada do Brasileirão, e o Corinthians acabou saindo de campo com um gosto amargo depois de perder para o Red Bull Bragantino por 2-1 na 32ª rodada. Mas, como já virou rotina, o destaque do jogo não foi apenas o resultado, e sim a arbitragem, que acabou roubando a cena e deixando jogadores, comissão técnica e diretoria em total estado de alerta. Desde o primeiro apito, o clima foi tenso dentro de campo. O Timão sofreu com decisões contestadas que mexeram com o emocional da equipe e acabaram tirando o foco do desempenho técnico, mostrando que, muitas vezes, os critérios de arbitragem podem se tornar um verdadeiro problema estrutural no futebol brasileiro. Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, não escondeu a frustração e, logo após a partida, foi categórico ao falar sobre a necessidade de mudanças profundas. Ele reforçou que o clube já buscou se manifestar de diferentes maneiras, enviando ofícios e participando de reuniões, mas que, infelizmente, ainda existe uma distância enorme entre o que é prometido e o que se concretiza nos jogos. Soldado deixou claro que não se trata apenas de apontar erros isolados, mas de exigir consistência e padronização de critérios, algo essencial para que a arbitragem não interfira de maneira decisiva no resultado das partidas, prejudicando os atletas que dão tudo em campo. Durante o confronto, o Corinthians teve que lidar com expulsões que complicaram ainda mais a situação. José Martínez recebeu o segundo cartão amarelo ainda no início do segundo tempo, deixando o time com um jogador a menos em um momento decisivo do jogo, enquanto Charles acabou expulso nos minutos finais após uma confusão com o adversário. Além disso, André Carrillo ficou de fora por suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo, e Ranieri precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por um desconforto na coxa, o que obrigou o técnico Dorival Júnior a repensar a estratégia e a busca por alternativas no banco de reservas. Para Soldado, essas situações não são apenas incidentes isolados, mas reflexos de um sistema que precisa ser revisto urgentemente, pois decisões inconsistentes geram insegurança e prejudicam o desempenho da equipe de maneira direta. Ele ainda destacou que, no Campeonato Brasileiro, árbitros muitas vezes passam longos períodos sem apitar jogos, o que prejudica a experiência necessária para conduzir partidas com alto nível de exigência, reforçando a necessidade de profissionalização e treinamento contínuo da categoria. A discussão sobre a arbitragem foi intensificada pelos lances polêmicos envolvendo Charles, que recebeu inicialmente um cartão amarelo por conduta antidesportiva, mas que foi convertido em cartão vermelho após contato confirmado pelo VAR. A situação gerou revolta entre jogadores e membros da comissão técnica, que se sentiram injustiçados diante das decisões tomadas. Hugo Souza, goleiro do Timão, participou da repercussão nas redes sociais, classificando a atuação da árbitra como um absurdo e responsabilizando Edina Alves Batista diretamente pelo revés. Para ele, a marcação do pênalti a favor do Bragantino no final do primeiro tempo, que resultou no gol inicial da partida, foi um erro que mudou o rumo do confronto. A revisão pelo VAR, segundo Hugo, foi motivo de divergência, pois os atletas acreditavam que não houve falta, mas a decisão acabou sendo confirmada, aumentando ainda mais a frustração do time alvinegro. O técnico Dorival Júnior reforçou esse ponto na coletiva pós-jogo, lamentando que a arbitragem tenha roubado o protagonismo dos atletas e destacado que, muitas vezes, não existem critérios claros, nem mesmo dentro de uma mesma partida. Segundo Dorival, a falta de uniformidade nas decisões prejudica não apenas os times envolvidos, mas todo o espetáculo do futebol, afastando a atenção do que realmente importa, a atuação dos jogadores e o desenvolvimento das partidas. Para ele, é urgente que haja uma revisão estrutural e que se busquem soluções que garantam segurança e coerência, evitando que decisões polêmicas continuem dominando o noticiário e desviando o foco do verdadeiro objetivo do futebol. Enquanto isso, a súmula oficial divulgada após o confronto detalhou os motivos das expulsões. José Martínez foi punido por trocar empurrões com um adversário já advertido anteriormente, enquanto Charles recebeu cartão vermelho direto por desferir um tapa no rosto de um oponente nos minutos finais. A interpretação do VAR e a confirmação da árbitra sobre os lances deixaram claro que a intenção da arbitragem foi seguir os protocolos, mas o efeito dentro de campo gerou tensão e revolta, mostrando que, mesmo com revisões tecnológicas, a percepção de injustiça ainda existe entre os jogadores e a comissão técnica.
Esse cenário evidencia a necessidade de critérios únicos, transparentes e padronizados, algo que Fabinho Soldado reforçou ao longo de sua entrevista, defendendo uma estrutura sólida que garanta que erros, quando acontecerem, sejam minimizados e dentro de parâmetros claros. Além dos problemas em campo, o Timão também lida com questões administrativas e financeiras que permeiam o dia a dia do clube. Um exemplo recente envolve Memphis Depay, que deixou um hotel de luxo para ajudar o clube a reduzir custos. Segundo o presidente Osmar Stabile, a iniciativa partiu do próprio jogador, que demonstrou comprometimento em colaborar com a diretoria em um momento de ajustes financeiros. O clube ainda negocia pendências que somam valores milionários, envolvendo bônus e luvas, mas a postura de Depay, ao se colocar à disposição do Corinthians, é um reflexo do profissionalismo que se espera dentro e fora de campo. Voltando à análise do jogo, o Corinthians acabou ficando estacionado na 10ª posição da tabela com 42 pontos, perdendo a chance de encostar no grupo dos classificados para competições internacionais. A derrota interrompeu a sequência de vitórias e aumentou a pressão para os próximos confrontos, especialmente com o duelo contra o Ceará se aproximando na 33ª rodada. Nesse cenário, a comissão técnica precisa não apenas lidar com as questões técnicas e físicas dos atletas, mas também gerenciar o impacto emocional causado por decisões controversas, expulsões e lesões. O clima de revolta pós-jogo foi intenso. Após o apito final, membros da comissão técnica e dirigentes invadiram o gramado para contestar a arbitragem, uma cena que exigiu intervenção de seguranças e reforço policial para acalmar os ânimos. Esse episódio reforça a percepção de que o Timão está em um momento delicado, em que cada decisão dentro de campo é amplificada e gera discussões acaloradas, não apenas nas redes sociais, mas também entre atletas, comissão e diretoria. A pressão sobre os árbitros, segundo Fabinho Soldado, precisa ser acompanhada de mudanças estruturais que garantam segurança e critérios uniformes, algo que o futebol brasileiro ainda busca implementar de forma efetiva. A sequência de críticas e análises pós-jogo evidencia que o problema não é pontual, mas sistêmico. A falta de uniformidade e clareza nos critérios utilizados pelas arbitragem acaba tornando cada rodada uma discussão aberta sobre lances polêmicos, afastando o público do que realmente importa, a performance dos jogadores, a emoção das partidas e a competição acirrada que caracteriza o Brasileirão. Para o Corinthians, cada detalhe conta, desde decisões dentro de campo até a gestão financeira e o cuidado com os atletas, e o clube busca equilibrar todos esses fatores enquanto luta por melhores resultados e maior consistência. O VAR, que deveria ser um recurso para minimizar erros, acabou por intensificar o debate, mostrando que mesmo com tecnologia, a interpretação humana ainda influencia fortemente o desfecho das partidas. Lances como o de Charles, onde houve confusão entre ele e Vanderlan antes do tapa em John, exemplificam como uma sequência rápida de jogadas pode gerar dúvidas, decisões controversas e impacto direto no resultado do jogo. A repercussão desse tipo de situação extrapola o campo, alimentando debates em redes sociais, coletivas de imprensa e dentro do próprio clube, exigindo respostas estratégicas por parte da diretoria e da comissão técnica. Dentro desse cenário, a necessidade de mudanças estruturais no futebol brasileiro se torna ainda mais evidente. Fabinho Soldado deixou claro que, enquanto não houver um padrão consistente de arbitragem, toda rodada será marcada por polêmicas, discussões e reclamações que desviam a atenção do verdadeiro protagonismo dos jogadores. O Corinthians, como um dos grandes clubes do país, sente esse impacto de forma direta e constante, reforçando a urgência de uma revisão ampla, que envolva critérios claros, treinamento constante e profissionalização do ofício, garantindo que a arbitragem seja uma parceira do espetáculo, e não um obstáculo que rouba o foco do que realmente importa no futebol. O Corinthians agora olha para frente, tentando deixar para trás a derrota para o Bragantino e focando no próximo confronto diante do Ceará, pela 33ª rodada do Brasileirão. A Neoquímica Arena será o palco para essa partida, e a expectativa é que o time consiga reencontrar o ritmo e a consistência que vinha apresentando antes do revés em Bragança Paulista. Dorival Júnior tem agora o desafio de ajustar o time, lidar com pendências disciplinares e lesões, e também preparar os atletas para não repetirem os mesmos erros que comprometeram o desempenho na rodada anterior. A comissão técnica sabe que cada ponto é crucial, especialmente nesta fase da competição, em que a luta pelo G6 e até pelo G7 se intensifica.
As repercussões internas após o jogo contra o Bragantino ainda ecoam pelo clube. Jogadores, comissão técnica e diretoria expressaram claramente a insatisfação com as decisões da arbitragem, e esse clima pode influenciar a preparação para os próximos confrontos. Hugo Souza, mesmo de fora, deixou sua opinião de forma direta, apontando que a atuação da árbitra foi determinante para a derrota, reforçando o sentimento de injustiça que tomou conta do vestiário. Para Dorival, é fundamental que os atletas consigam absorver essas críticas externas sem perder o foco dentro de campo, mantendo o equilíbrio emocional e a concentração nos jogos seguintes. Além da questão emocional, o Corinthians também precisa lidar com a situação de jogadores que ficaram suspensos. Charles cumprirá suspensão automática no duelo contra o Ceará, mas já estará disponível para o jogo seguinte diante do São Paulo. A gestão de cartões amarelos e vermelhos se torna um fator estratégico, pois cada ausência pode impactar diretamente o planejamento do treinador e a qualidade da equipe em campo. André Carrillo, que também não pôde atuar por ter atingido o limite de cartões, retorna como opção para a próxima rodada, trazendo mais alternativas para Dorival montar o time de acordo com o que o confronto exigir. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando para equilibrar as finanças do clube, que envolvem questões como a negociação com Memphis Depay. A saída do atacante do hotel de luxo onde estava hospedado foi um gesto de colaboração, ajudando a reduzir custos e a manter o planejamento financeiro do Corinthians mais sustentável. A gestão de contratos, pagamento de bônus e luvas, e o cumprimento de acordos com jogadores se tornaram um tema importante para a administração, que precisa conciliar investimentos na equipe com responsabilidade econômica. A postura de Memphis mostra comprometimento com o clube, e essa relação de colaboração entre atletas e diretoria é fundamental para atravessar momentos mais delicados sem comprometer o desempenho dentro de campo. O desempenho da equipe nos treinos e nas partidas seguintes será decisivo para manter o Corinthians na briga pelas posições de acesso à Libertadores. A diretoria e a comissão técnica sabem que cada detalhe conta, desde a preparação física dos atletas até a estratégia de jogo e a gestão de momentos de pressão, como aqueles causados por decisões controversas de arbitragem. Dorival Júnior tem agora a missão de reconstruir a confiança do elenco, garantindo que erros passados não se repitam e que o time consiga responder de forma positiva em campo, mostrando consistência e competitividade. O clima no vestiário também tem sido monitorado de perto, pois os jogadores estão cientes de que a cobrança interna e externa aumenta a responsabilidade a cada rodada. O foco agora precisa estar na execução tática, na intensidade durante os 90 minutos e na capacidade de superar adversidades, tanto dentro quanto fora de campo. A derrota recente trouxe lições importantes sobre disciplina, concentração e a necessidade de manter a calma mesmo em situações de conflito, seja com árbitros, adversários ou pressão da torcida. A questão da arbitragem, que dominou os debates após a derrota para o Bragantino, segue sendo um tema recorrente de grande preocupação para o Corinthians. Fabinho Soldado deixou claro que mudanças estruturais são necessárias, com critérios padronizados e uniformidade nas decisões, para que partidas não sejam marcadas por confusão e injustiças percebidas pelos clubes. Enquanto essas mudanças não acontecem, o Timão precisa aprender a lidar com essas situações de forma estratégica, protegendo os atletas e mantendo foco nos resultados dentro de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um rumor tomou conta dos bastidores do futebol paulista e incendiou as redes sociais. Rafael Veiga, um dos principais nomes do Palmeiras nos últimos anos, estaria em conversas com o Corinthians. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, causou espanto até entre os mais experientes observadores do futebol. O meia, símbolo de uma era vitoriosa no Verdão, poderia trocar o verde pelo preto e branco, um movimento que poucos acreditariam possível há algum tempo. Fontes próximas ao jogador afirmam que o interesse corintiano não é novo, mas teria ganhado força nos últimos dias. O clube do Parque São Jorge estaria disposto a fazer um esforço financeiro considerável para contar com o camisa 23, enxergando em Veiga o nome ideal para liderar a reconstrução do elenco. Já no lado alviverde, o clima é de surpresa e, ao mesmo tempo, de cautela. Embora o meia tenha contrato longo e status de ídolo, há quem diga que uma mudança de ares poderia estar nos planos do atleta. Nas redes,
torcedores do Palmeiras reagiram com incredulidade. Alguns se recusam a acreditar na possibilidade, chamando o rumor de loucura e provocação. Outros, mais pragmáticos, lembram que o futebol moderno é movido por negociações e que até os ídolos podem buscar novos desafios. Entre os corintianos, o sentimento é de empolgação e esperança, e também de desconfiança. Afinal, um nome do calibre de Rafael Veiga vestindo o manto alvinegro seria algo capaz de abalar profundamente o eixo paulista. Nos bastidores, fala-se em intermediários atuando discretamente para aproximar as partes. Há quem garanta que o Corinthians teria apresentado um projeto esportivo tentador, com promessa de protagonismo absoluto. Já o Palmeiras, ciente do valor do jogador, não pretende facilitar qualquer negociação. Por enquanto, tudo segue no campo dos rumores, mas o burburinho é ensurdecedor. Se houver qualquer avanço, será um dos movimentos mais polêmicos da década no futebol brasileiro. Uma possível troca de lado que, para muitos, seria inimaginável. O fato é que, verdadeiro ou não, o simples sussurro desse rumor já mexeu com o coração de milhões de torcedores. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!